Meus amigos, estamos chegando aí com mais uma lição da Escola Sabatina, né? Uma lição abençoada. Vamos lá deixar o seu joinha lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal para que você possa estudar juntamente conosco todos os dias, né? Hoje é quarta-feira, 13 de abril, né? O título da lição de hoje é Punição de Caim. Você observou que nós estamos estudando na semana sobre Caim e o seu legado? Hoje é a punição de Caim. Observamos o seguinte, que tem uma pergunta para a gente dar início a essa lição de hoje. Tem uma pergunta aqui, lá no livro de Gênesis capítulo 4, verso 9 e 16, que diz: Por que Deus perguntou: onde estás, Abel, o teu irmão? Qual é a relação entre o pecado de Caim e o fato de se tornar, fugitivo e errante pela terra? Capítulo 4, verso 12 fala só a respeito desse assunto, E observamos o seguinte: a pergunta de Deus a Caim relembra-se a pergunta feita pelo Senhor a Adão no Éden: onde está você? A mesma pergunta que Deus faz para Caim, a pergunta que Deus fez para Adão, E a gente observa que Deus, ele sabe onde a pessoa está. Ele sabe onde a pessoa se encontra. Só que Deus quer mostrar qual é o estado que a pessoa está, qual é a consequência que o pecado fez na vida dessa pessoa. Isso Deus quer mostrar, através da pergunta, porque Deus sabia onde Caim se encontrava. E ele perguntou: onde é que está Abel, teu irmão? Mostrando que ele tinha que cair em si, que ele tinha que se tocar, que ele tinha feito um grande mal. Essa era a pergunta que Deus fez, Caim, porém, não reconheceu o seu pecado, ao contrário, negou algo. Adão não fez, embora tentasse colocasse a culpa em outro. Caim, por sua vez, desafiou abertamente a Deus, que não perdeu tempo em confrontá-lo. E com esse crime, quando o Senhor fez a terceira pergunta: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Deus perguntou pela terceira vez. Deus pergunta para Caim: o que foi que você fez com o seu irmão? Deus queria colocar Caim no seu lugar, queria que ele caísse em si, os seus pensamentos caíssem em si. Mas Caim, ele não se rendeu, ele nem mesmo respondeu por uma resposta, apenas relembrou a Caim, que sabia de tudo, pois a voz do sangue de Abel alcançava-se desta terra. A imagem que significa que Deus sabia sobre o assassinato. Deus sabia de tudo que tinha acontecido. Deus estava sabendo de tudo. Mas ele queria que Caim se arrependesse do seu pecado, dos seus atos que ele tinha cometido. Que Deus queria ver a situação de Caim. Queria lembrar a ele que existia um Deus que era grande, que era misericordioso, que perdoaria pecado. Mas Caim nem ao menos respondeu nesse momento que Deus estava falando para ele. Em Gênesis capítulo 4, verso 14, o que significa as palavras de Caim: da tua presença terei de me esconder? Por que Caim falou isso, que tinha que se esconder de Deus? Ele achava que Deus não perdoaria os seus pecados, E Caim ali viu que ele não precisava estar na presença de Deus. O sangue de Abel tinha sido derramado na terra e por isso ela foi amaldiçoada novamente. Vemos aqui que está se cumprindo, Se cumprindo o que Deus falou para Adão e Eva. Se eles comessem do fruto, eles morreriam. Aqui nós estamos observando a morte de Abel,
O primeiro ser humano que foi morto, assassinado ainda mais, né? Como resultado, Caim foi condenado a ser um fugitivo longe do Senhor. Somente quando Caim ouviu a sentença divina, reconheceu que o significado da presença de Deus, pois sem ele, né, temeu. E observamos aqui nesse texto que a própria vida do mesmo, após ter assassinado a sangue frio seu irmão, e ter se lembrado, o Senhor mostrou misericórdia para com ele. Deus quis sempre abrir a mente do Caim, quis colocar sempre na mente dele o que ele tinha praticado e o que ele tinha feito. Deus queria colocar ele para que ele pudesse lembrar de tudo, colocar no seu coração tudo que ele tinha praticado, que ele tinha feito um grande erro, que ele tinha caído num grande pecado, né? Caim tinha se retirado da presença do Senhor. Capítulo 4, verso 16, né? E a gente observa o seguinte: algum tipo de proteção, não sabemos o que exatamente era o sinal que Deus colocou em Caim. Lá no capítulo 4, verso 15. Mas foi dado apenas por causa da graça de Deus para com ele. Observamos que a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela ainda alcançou Caim. Deus colocou um sinal no Caim para que ele não fosse, né, eliminado. A misericórdia do Senhor Deus foi grande com ele, né? Com certeza esse sinal foi uma proteção que Deus, né, colocou para ele. A Bíblia nos fala o que é o sinal, mas temos certeza que foi uma segurança que Deus deu ali para Caim. A gente está estudando essa semana sobre Caim e é só bênção a lição dessa semana. A gente vai ver que muitas coisas que a gente não entendia na palavra de Deus, na Bíblia, a gente está compreendendo um pouco, né? Que Deus possa estar nos abençoando a cada dia, né, com esse estudo que fala sobre Caim.